Olá, Janete. Analisando aqui agora a terceira questão. Então, na terceira questão também houve um erro aqui na terceira questão. Você colocou todas falsas. Vamos analisar aqui direito essa questão. A terceira, ele diz o seguinte, que ao considerar que o ensino médio profissionalizante prepara um estudante para entender as relações sociais do sistema capitalista e que tenha ferramentas intelectuais para desenvolver as aptidões para a vida produtiva, marque as questões verdadeiras e as questões falsas. Pronto. Aqui a gente pode também consultar, claro, o material lá, que o material vai ajudar a gente a ter uma reflexão melhor. Mas aqui, só nessa questão aqui, a gente já consegue interpretar um pouco esse texto, que ele diz o seguinte, que devemos considerar que o ensino médio profissionalizante ele vai preparar um estudante para entender as relações sociais do sistema capitalista. Então repare que aqui o ensino médio que vai nos ajudar a considerar que o ensino profissionalizante prepara o estudante para entender as relações sociais do sistema capitalista, não somente se limita à questão de preparação técnica, mas é uma questão intelectual, porque para entender as relações sociais precisa ter então aí o desenvolvimento e o aperfeiçoamento do raciocínio, da análise social, né, da reflexão social, das questões relacionadas à sociedade, tudo que relaciona a sociedade dentro do sistema capitalista, que aí envolve as questões de relações de trabalho, a questão de ética profissional, a questão de demanda de mercado de trabalho, a questão de competências para desenvolver uma determinada atividade, as habilidades necessárias para desenvolver determinadas atividades. Então exige aí então que a gente tenha aí, como ele diz aí, ferramentas intelectuais para desenvolver as aptidões para a vida produtiva. Pronto. Pensando nisso, ele diz quais são a verdadeira e quais são as falsas dentro das questões que está aqui. Aí ele diz o seguinte, que a preparação para o trabalho não é preparação para o emprego, mas a formação unilateral em todos os aspectos para a compreensão no mundo do trabalho e inserção crítica e atuante na sociedade, inclusive nas atividades produtivas em um mundo em rápida transformação científica e tecnológica. Sim, verdadeiro. E também está lá no módulo, né? Então, verdadeiro, porque a preparação para o trabalho não é somente a preparação para entrar no emprego, mas é uma preparação para desenvolver a compreensão do mundo do trabalho, a inserção crítica e atuante na sociedade, né? Conforme aqui o módulo de estudo lá em PDF e também conforme aqui o texto em cima que ele deixou aqui em cima para a gente ter uma reflexão. E aí ele diz o seguinte, na segunda, o ideal é dar aos alunos criticidade suficiente para entender um sistema produtivo e para a partir disso discutir as relações sociais geradas por eles. Sim, também, se a gente for para entender aqui, ó, ferramentas intelectuais para desenvolver as aptidões para a vida produtiva. Então, sim, essa 2 também, o ideal é dar aos alunos criticidade suficiente para entender o sistema produtivo e a partir disso discutir as relações sociais geradas por ele. Aí a última diz, o ensino técnico deve ter o sentido abreviado de competências para o mercado de trabalho e destacar a fragmentação do conhecimento científico, do conhecimento técnico. Quando ele diz o ensino técnico deve ter o sentido abreviado de competência, ele está querendo minimizar o curso técnico a somente a questão de competência. Então, o curso técnico só deve desenvolver competência, mas só que o texto lá em cima não está dizendo isso. O texto está dizendo que, na verdade, o ensino técnico deve, além de desenvolver competência, deve ter também um senso crítico, deve ter também ferramentas intelectuais para entender o sistema capitalista. Então ele não vai ser abreviado somente a saber, por exemplo, a desenvolver uma competência de, por exemplo, enviar e-mail, é uma competência, ou então uma competência, por exemplo, de fazer digitação, ou então uma competência de, por exemplo, encaixar o pneu no carro, a competência de, por exemplo, dar um atendimento de primeiros socorros. Isso são competências. Entretanto, o curso técnico não deve ser abreviado somente a essas competências, segundo ali o texto lá em cima, mas deve ser também
pensar em ferramentas intelectuais para desenvolver as aptidões para a vida produtiva. Então, tem que ser além dessas competências. Então, na verdade, o curso técnico ele não pode ser um curso abreviado, somente pensando em competência para o mercado de trabalho. E também nem só destacar a fragmentação do conhecimento técnico. Por exemplo, fragmentar o conhecimento técnico é você somente focar em uma habilidade, uma competência técnica e esquecer ali o senso crítico, a questão da reflexão, de entender o sistema em que o aluno se encontra, que o trabalhador vai se encontrar, cada questões das relações sociais, relações de trabalho, relação do sistema capitalista. Então tem que ir além, segundo aqui o texto, do que isso aqui. Então essa última seria falsa, e aí por isso que aí a questão certa seria essa daqui, a letra C. Mas aí a gente olhando aqui o PDF, a gente pode encontrar aqui no PDF, sobre aqui, consultando o PDF, algumas partes que pode dar a gente entender lá aquelas questões. Deixa o PDF abrir aqui. Então tudo está no PDF, todas as questões que estão na prova estão no PDF. Então eu sugiro a você que ainda mais importante do que você assistir as videoaulas lá do curso é você ler o PDF, porque no PDF você conseguindo ler tudo, você vai conseguir responder bastante essas questões. Embora você aí respondeu 50%, não é uma nota ruim, né? É uma nota mediana, porque foi metade da prova que você conseguiu acertar. Então aqui nós temos, vamos lá para tá falando de educação profissional, então aqui, né? Educação profissional ela começa mais para cima, técnica de nível médio aqui. Então, a educação profissional aparece em nossa legislação como um dos direitos do cidadão, certo? Então aqui, vamos lá. Destaca o dever da família, da sociedade, ok, vamos lá. Atualmente, os cursos profissionais dividem-se em níveis distintos, básico, técnico e tecnológico. Então aqui são os cursos profissionais. Então os cursos profissionais, eles podem ser divididos em básico, técnico e tecnológico. O básico são oferecidos em escolas e não exigem ensino médio. Já os cursos técnicos são oferecidos pelas respectivas secretarias de educação, né, no ensino médio. E os cursos tecnológicos ficam disponíveis em instituições de ensino superior e equivale a de graduação e especialização. Então, já o curso técnico ele exige ensino médio. Já o curso básico ele não exige o ensino médio completo, mas o técnico sim, e o superior também. As exigências para a educação profissional se dão em vários níveis de modalidade de ensino, visto que o avanço da ciência e da tecnologia intervém nas relações de educação e de trabalho. As mudanças contínuas que ocorrem na sociedade, principalmente nas relações de produção, na tecnologia e no sistema de comunicação, refletem-se no mercado de trabalho, exigindo um profissional capaz de adaptar-se constantemente. A educação deve tentar acompanhar tais mudanças que são cada vez menos previsíveis. A tentativa de buscar uma formação nesses modos aparece, aí ele vai trazer aqui, onde é que aparece, essas características, cursos, quanto aos currículos, os cursos, ele vai trazer aqui os currículos, que são aquela parte que nós lemos na questão anterior, e aqui a gente já pode adiantar um pouco para poder ver se a gente encontra algo que nos dê a entender lá aquela questão. Aqui embaixo ele diz o seguinte: entendemos assim que o ensino médio profissionalizante deve preparar o estudante, tá vendo aqui, começa, para entender as relações sociais do sistema capitalista. Então, não é somente entender o curso técnico como uma competência abreviado, somente ligado à competência profissional, somente ligado à habilidade profissional, somente ligado à técnica profissional. Aqui, segundo o texto, e além disso, é preparar para entender as relações sociais do sistema capitalista, além de também de ter ferramentas intelectuais para desenvolver as aptidões para a vida produtiva, tá vendo? Então, aqui já nos dá a entender lá aquela questão, que não é um curso abreviado. Ok? Vamos lá, ele traz um breve histórico de como surgiu aqui o curso técnico. Começou lá com a colonização no Brasil, os indígenas escravizados foram os primeiros aprendizes de ofícios. Aí depois veio o colégio das fábricas, né? E aí ele vai trazendo aqui um histórico de como se desenvolveu o curso técnico, o ensino no Brasil, até ele chegar ali na década de 1997, 2005, 2006. Então ele vem de lá, desde o ano lá
da colonização, 1530, né? 1808, aí vai, 1927, 1934, vai trazendo lá o desenvolvimento da educação no Brasil, voltada principalmente para o curso técnico, e aqui ele chega em 2011, é criado o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, que é o Pronatec, por meio da lei, tá? Aqui ele traz a lei. E ele diz o seguinte: como pode-se perceber, houve um grande avanço na elaboração legal da educação profissional e tecnológica, contudo, conforme o quadro, ainda há uma grande distância entre o que é pregoado legalmente e o que é praticado, né? As dificuldades são também históricas e devem ser superadas, portanto, o conhecimento da lei é fundamental para que se possa exigir o que ela determina. Ele diz que a educação profissional e tecnológica é oferecida em escolas técnicas, públicas ou privadas, é ofertada por instituições empresariais, sindicais, comunitárias, filantrópicas e, sobretudo, pelos estabelecimentos de ensino. Ok. As mudanças científicas e tecnológicas atuais pedem uma formação mais complexa, tá vendo? Então, não é somente aquela formação abreviada, mas uma formação mais complexa e densa, criando assim a necessidade de uma formação profissional e tecnológica adequada. É fato que a base da educação deve estar centrada na pesquisa e no desenvolvimento científico e no mercado de trabalho, mas é preciso ir além disso, tá vendo? Mas é preciso ir além do que ficar concentrado no mercado de trabalho e também ficar concentrado no desenvolvimento científico ou centrada na pesquisa. É necessário ir além. Para tal, os estudos das relações sociais na perspectiva da promoção da equidade e da igualdade do gênero, da valorização da mulher, dos combates às violências, da cidadania, são necessariamente elementos fundamentais da formação desse profissional. Então, o profissional do técnico, ele não deve somente ser abreviado pensando somente na competência técnica que ele vai desenvolver, mas também entender as relações sociais que a sociedade hoje perpassa ou passa na sociedade, que é a questão da valorização da mulher, a questão da violência na sociedade, né? A questão da cidadania. Então, discutir esses assuntos também, o combate às violências, tá vendo? Então, na verdade, ir além das competências. Em um país com a diversidade que o Brasil apresenta, deve haver um modelo educacional que atenda de modo flexível às variedades socioculturais e econômicas das diferentes regiões brasileiras, sobretudo do mercado de trabalho, que além também sofre modificações constantes. Assim, o curso profissionalizante precisa atender de maneira atualizada e especializada às demandas de cada setor. E aí ele vem trazendo aqui a abrangência dos cursos, do mercado de trabalho, tá vendo? Então, leia esse material, que esse material é importantíssimo aqui, ó, para você que vai fazer a prova presencial. Então, ele traz um pouco do contexto da educação profissional na Grécia, tá vendo? Muito importante, muito interessante aqui, tá? E aqui agora ele começa depois falando sobre a educação em tempo integral. Então aí também uma coisa importante, tá? Então, voltando lá àquela questão, então, pensando ali no texto que lemos lá no material didático e também nesse texto aqui em cima, que nos dá para a gente considerar que o ensino médio profissionalizante prepara um estudante para entender as relações sociais do capitalismo e que tenha ferramentas intelectuais para desenvolver as aptidões para a vida produtiva, tá vendo? Então, ele fala de entender as relações sociais e não somente entender a competência profissional, não somente entender qual é a função profissional, não somente entender o que a pessoa tem que fazer como um profissional técnico, não somente pensar na atividade que ele vai desenvolver especificamente, mas pensar nas relações sociais também. E aí ele traz a questão, então, preparação para o trabalho não é preparação para o emprego, mas a formação unilateral em todos os aspectos para a compreensão do mundo do trabalho e inserção crítica e atuante na sociedade, inclusive nas atividades produtivas em um mundo em rápida transformação científica e tecnológica? Sim. O ideal é dar aos alunos criticidade suficiente para entender o sistema produtivo e, a partir disso, discutir as relações sociais geradas por ele? Sim. O ensino técnico deve ter o sentido abreviado de competência? Não. Né? Não. E aí, você acertou essa quarta aqui. Vamos ver aqui a próxima. Essa daqui é a quinta. Que ele traz a lei das diretrizes e bases da educação. Vou fazer um outro vídeo para não ficar muito grande. Valeu? Até mais. Espero que você tenha compreendido, que seja fácil para você compreender qualquer coisa.